Olá, amigos. A TV Acontecendo Aqui está recebendo Héctor Valente Franco, empresário, publicitário, profissional de marketing, que acaba de chegar de Tocantins, depois de quase 90 dias trabalhando na campanha super premiada, super vitoriosa, do empresário Carlos Amasta à Prefeitura de Palmas, capital de Tocantins. Carlos Amasta teve uma passagem inesquecível em Florianópolis, né? Empreendedor da área de shopping centers, ele empreendeu no Floripa Shopping, né? Foi bastante combatido e também combateu forte aqui as forças que brigavam contra a implantação do shopping, que se dizia na época estar numa área de preservação permanente. Carlos Amasta, tão logo o empreendimento dele começou a ser construído, se deparou com a construção do shopping em Iguatemi, forte concorrente. E teve, naturalmente, uma reação de combater a construção do shopping em Iguatemi e bateu firme, brigou, foi para a rua, publicou anúncio, colocou outdoor na cidade e deixou sua marca de brigão, né? Agora, Héctor Franco vai contar para nós como foi levar Carlos Amasta, que tinha 1% das intenções de votos no início, à vitória com quase 50% dos votos válidos em Tocantins. Héctor, obrigado por nos receber aqui e à disposição assim, para falar um pouco sobre a campanha que levou Carlos Amasta à vitória na Prefeitura de Palmas, que é a capital de Tocantins. Você fez parte de uma equipe que tinha um grupo de catarinenses. Como é que era essa equipe? Quantos eram? Como é que vocês trabalhavam? E por quanto tempo vocês ficaram juntos nesse trabalho? Primeiro, Jairson, foi uma aventura fantástica, né? Fazer parte desse momento que mudou a história de fato, né? de Tocantins, não só de Palmas, mas de Tocantins, porque abre uma perspectiva incrível de novas possibilidades para um local que estava quase que parado no tempo nessa questão de desenvolvimento, nessa questão de envolvimento das pessoas com o crescimento, com o desenvolvimento da cidade. E a nossa ida lá, no caso, ela foi revestida de um processo, ela foi consequência de um processo que começou mais de um ano atrás, né? O Carlos Amasta, ele tinha intenção, naquela época, de apoiar uma pessoa que tivesse essa personalidade e criasse, fosse um catalisador dessa ideia de mudança, né? Então, a gente foi para lá, eu estive em Palmas em agosto de 2011, iniciei um processo de justamente tentar identificar quais seriam essas possibilidades, essas alternativas de encaixar com esse sentimento que estava latente na população e que a gente percebeu através de pesquisas. Essa pessoa não apareceu, né? E nas próprias pesquisas, né, a coincidência foi que a personalidade do Carlos Amasta, que a gente tinha ela já de alguma forma impressa na mente das pessoas, ela acabou se encaixando nesse desejo de mudança. Então a gente, a partir daí, começou a construir a viabilidade da candidatura. Sim, e o time que foi para lá? Isso no primeiro momento, né? Essa questão de tentar entender e criar essa viabilidade. A partir que isso virou campanha eleitoral de fato, houve uma sinergia muito boa de pessoas e de estruturas que de fato construíram a campanha. Até indo além daquele conceito de ter um marqueteiro ou uma pessoa que tem a mágica de como fazer as coisas, na verdade, a gente se fundamentou em 4 pilares. 4 pilares que são fundamentais, que é a questão da estratégia, a questão de comunicação, a questão política e a área de agenda e de relacionamento do candidato com a sociedade. Esses 4 pilares foram preenchidos, no caso a estratégia por mim, a coordenação política, relacionamento com os partidos, com os candidatos a vereador, do ex-senador Adir Gentil, também aqui de Florianópolis, né? Florianopolitano tradicional, Manezinho. O Thiago Silva, que teve uma participação no movimento estudantil muito importante, inclusive no movimento do Passe Livre, e é uma pessoa que tem um idealismo político muito interessante, que desenvolveu toda a área de relacionamento do candidato com a sociedade, agenda e toda a conexão da
candidatura com a sociedade como um todo, e a área de comunicação, aí sim, por uma estrutura lá de Tocantins, porque justamente deu aquela cor local, o entendimento da cultura local, que a cultura de Palmas ela é muito peculiar, né, que foi a Public, que é a principal agência, comandada pelo Marcelo Silva e pela Zelma Coelho, que tinha toda uma estrutura fantástica que a gente pôde usar e abusar durante a campanha. Você falou em cultura atípica. Sim. É uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem gente do mundo inteiro, tem gente de tudo quanto é canto. Palmas é uma cidade, é uma capital com 22 anos. Né? É muito recente Palmas como conceito. Né? Então ali a gente tem uma mistura, é uma amálgama da cultura maranhense, que tem aquele traço do Caribe, aquele nordestino assim, calejado pelo sertão, que vem do Piauí. A gente tem o pessoal do Pará, que tem aquele tempero diferente, que a gente percebe lá de uma maneira imediata. Tem o goiano, né? Afinal de contas, Tocantins ele foi, né, a parte norte de Goiás, e muita gente do sul. Então tudo isso está misturado e ao mesmo tempo também preservado. Cada traço cultural é preservado. Então é impossível fazer uma campanha eleitoral em Palmas que seja competente sem levar em consideração todos esses aspectos de cultura, de convivência entre as culturas e também as suas coincidências e as suas diferenças. Entendi. E vocês pegaram um candidato com 1% de intenção de votos e que ganhou com quase 50%, 49,65%. Foi fácil? Eu dizia para o Carlos Amasta e para os meus companheiros de trabalho, de jornada, diria assim, que só tinha um jeito da gente ganhar. A gente tinha 1%, só tinha uma maneira de a gente ganhar. Seria, a gente ia ter que acertar tudo e eles iriam ter que errar um pouco, né? É fácil agora falar depois que deu tudo certo, mas na verdade isso de fato aconteceu. A gente teve a felicidade de encaixar as peças que desenvolveram cada uma dessas 4 atribuições, equipes de mobilização junto às pessoas. Isso foi um ponto fundamental na campanha, mobilizar as pessoas. A partir de um certo momento, e atendendo aquilo que a gente desejava do ponto de vista de estratégia, a candidatura do Carlos Amasta já não era mais do Carlos Amasta e nem num grupo político. Era das pessoas, era dos maranhenses de atitude, era dos sulistas de atitude, era das mulheres de atitude, dos negros de atitude e assim por diante. Todas essas pessoas foram se encaixando nesse desejo de mudar, né, que o Carlos Amasta conseguiu incorporar, e aí a partir daí a candidatura se tornou do povo, se tornou das pessoas. O segundo colocado ficou com 43, quer dizer, não foi uma distância muito grande, não foi uma vantagem assim absurda. Né? Ele era situação, o segundo colocado, por isso a proposta de mudança que o Amasta dizia tanto. O Marcelo Leles é um jovem candidato, eu acredito que ele é uma pessoa, inclusive, que vai ter muito futuro na política, não só de Palmas, mas do Tocantins e até mesmo do Brasil, porque é um rapaz bem preparado, é uma pessoa com tempo, né? É um rapaz jovem e já com bagagem. Ele já foi vereador, ele é deputado estadual e tinha por trás da campanha dele uma coligação de muitos partidos que deu para ele pelo menos quase que 2/3 do tempo de TV, né? Ele tinha 16 minutos de tempo de TV, né? Era muito, né? Era uma novela, né? E tinha a máquina do governo totalmente a seu favor, né? O que lá em Palmas, como é capital, né? E uma capital nova e a cidade ainda precisando de se desenvolver suas vocações econômicas, a figura do governo é muito forte, é muito influente. Então foi um ponto forte para ele sair de 1% e vencer tudo isso e ser o ganhador, ser o prefeito. Como eu estava falando, a gente teve que acertar praticamente tudo, né? E esse tudo foi, em primeiro lugar, tentar movimentar a cidade, ou seja, criar nichos de envolvimento nos diversos setores da cidade, que a cidade tem esses setores culturais, né, e institucionais. Então foi criando os movimentos dos maranhenses de atitude, os negros de atitude, os jovens de atitude. A juventude foi fundamental para a eleição do Carlos Amasta, foi fundamental. O movimento jovem dos estudantes foi incrivelmente atuante e influente no processo. A partir daí, quando iniciou a campanha de TV, né, onde nós estávamos ainda atrás, né, quando começou a campanha de TV, nós estávamos com 12%.
né? A partir daí, sim, aí nós desenvolvemos uma estratégia de comunicação muito bem fundamentada, sabe? Com um programa bem estruturado, muito bem pensado e todo dia acompanhado de pesquisas. Então a gente acompanhava, sabia aonde os adversários estavam errando, né? E a gente ocupava os espaços onde eles estavam errando. Foi de fato uma operação quase que de guerra. Entendi. O Amasta tem 52 anos, mora no Brasil há 22, há 10 ele está na região, um colombiano naturalizado. Como é que isso pintou na cabeça dos concorrentes, dos vereadores, da mídia, um estrangeiro concorrendo no mercado pequeno? Assim? Uma das... nas conversas, nas inúmeras conversas que a gente tinha com o Carlos Amasta, essa questão para ele, inclusive, pegava muito forte no lado pessoal, porque ele se sente brasileiro de fato. Né? Ele é uma pessoa que... E até isso a gente utilizou como argumento. Nós, você e eu, e todo mundo que está vendo a gente, a maioria das pessoas, imagino eu, nós somos brasileiros porque a gente nasceu por acaso. Né? O Amasta veio jovem para o Brasil e escolheu o Brasil para ser a sua terra, né? Fincou suas raízes, tem família brasileira e se considera brasileiro, tanto é que hoje, naturalizado, ele é brasileiro de fato, não existe mais pela Constituição a figura do naturalizado, ele é brasileiro. Bateram muito neles. Mas esse é o outro lado da moeda, né? A partir do momento que a gente fez o X, né, nas pesquisas, os adversários procuraram encontrar alguma maneira de nos fragilizar. Porque em campanha também tem isso. Quando você consegue atingir um determinado ritmo, né, é um navio, né, gente? Quando fazer uma curva num navio não é fácil, seja para a direita ou para a esquerda, e no caso, para cima ou para baixo, numa campanha eleitoral, é algo bastante complicado. Quando a gente conseguiu atingir esse padrão de aceleração bastante interessante, eles tentaram várias maneiras de como desestabilizar e reverter essa situação. E aqui, o principal adversário que encontrou foi focar na questão de que ele não era brasileiro, portanto não teria tanto amor pela cidade, não teria tanto amor pela terra, e por que o Palmeiras iria entregar a sua cidade, a sua prefeitura para um estrangeiro, no caso, né? Isso, até certo ponto, acabou sendo negativo para ele. Nas pesquisas qualitativas que nós fazemos para o adversário, porque nas pesquisas qualitativas que a gente faz, isso é uma coisa que eu sempre disse, e boa parte dos competentes profissionais de estratégia na área eleitoral sabe disso e advoga isso. A agressão, o ataque, né, pequeno e a longo prazo, ele reverte negativamente, ele nunca tem sucesso. Portanto, simplesmente a gente manifestou o tempo inteiro a aproximação do Amasta com a cidade e cada vez que eles se enrolavam na bandeira do Brasil, né, acabava nas qualitativas isso sendo negativo, sendo mal recebido. Até porque em Palmas, especificamente, todo mundo é de fora. Né? Todo mundo que chegou lá e que tem mais do que 22 anos, obviamente não nasceu em Palmas, nasceu num outro lugar e está fazendo aquela cidade. E isso são brasileiros de vários lugares e estrangeiros também.